Boa tarde a todos e a todas. Eu sou a professora Silvia Cardoso. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Hoje eu quero convidar vocês a embarcar comigo numa história da ciência. A gente vai estudar hoje a história da ciência das teorias atômicas, tá? E aí, para a gente começar essa história, é importante a gente entender que desde os primórdios da humanidade, o homem sempre buscou compreender os mistérios do universo. Então, isso que moveu o ser humano a estudar do que era constituída a matéria, né? Então, desde o início, o homem se pergunta de onde viemos, para que existimos, como tudo funciona. Então, é a partir daí, lembra daquela aula que a gente teve, que a gente estudou as galáxias, o universo, desde aquela época da astronomia, né? Que o homem busca por essas respostas. E isso move a evolução da história da ciência a partir do estudo das teorias atômicas. E aí a gente vai iniciar vendo como esse estudo começou a partir do estudo da natureza da matéria segundo teorias filosóficas. E aí tudo isso inicia na cidade de Mileto, na Grécia Antiga. Um filósofo chamado Tales de Mileto, ele tenta romper com a ideia de criação do universo com base na mitologia, com base no pensamento da criação pelos deuses, né? E aí ele busca questões e respostas na natureza. Por exemplo, ele se pergunta qual a origem do universo? De que é feita a matéria? Para responder essas perguntas, Tales ele faz uma viagem ali pela região do mar Mediterrâneo, na Grécia Antiga, e começa a pesquisar e observar os hábitos culturais de cada população, daquelas regiões, né? E ele faz uma observação bem importante, e a partir daí que ele tira uma das primeiras conclusões em relação à origem do universo. Então, para Tales de Mileto, tudo é feito de água. A sua frase, a sua explicação para a origem do universo e para a constituição da matéria é que a água é o princípio de todas as coisas. E aí, ainda na Grécia Antiga, surge outro filósofo, né, na cidade de Mileto, chamado de Anaximenes, e questiona Tales. Isso tempos depois, tá, gente? Então ele faz... Então, se tudo é água, do que é feito a água? Então, questionando a compreensão de Tales, Anaximenes busca outras respostas. E aí ele chega a uma conclusão diferente da de Tales. E aí ele faz, olha, tudo é feito de ar. Como nossa alma, que é ar, nos governa e sustém, assim também o sopro e o ar abraçam todo o corpo. Então, para Anaximenes, né, a água ela é formada a partir do ar. Quando o ar se condensa, forma água. Quando a água evapora, constitui o ar. Então se forma aí um ciclo. Mas para ele, a origem de todas as coisas, a composição química de todas as coisas está no ar. E esse dilema continua, né? A busca por respostas para essa pergunta continua. E aí vem outro filósofo numa cidade vizinha, cidade de Éfeso, chamado Heráclito. Heráclito, ele já vem com outra ideia. Ele faz, olha, nem água nem ar. Na realidade, tudo flui, nada permanece. Portanto, tudo é fogo. Ele observa, né, como o fogo ele tem essa capacidade de promover a transformação da matéria. Então, para ele, o elemento básico que constitui a matéria seria o fogo. E aí, nessa história, né, o que é que acontece? Vem um cara, gente, da mesma cidade de Efésios, o nome dele é Empedocles. Esse cara era esperto, porque ele observou o que Tales tinha dito, o que Anaximenes tinha dito, o que Heráclito tinha dito, e ele disse, é simples, é tudo junto e misturado, minha gente. Olha só, é água, é fogo, é ar, e ainda digo mais, eu vou acrescentar, é terra também. Então, esses 4 componentes aí juntos é que vai constituir tudo que existe no universo, né? E com isso, ó, ele ganha um óculos aí, de um cara que conseguiu chegar a uma conclusão bem complexa para a época, né?
Percebendo essa ideia de Empedócles, aí vem outro filósofo, que é bem conhecido por vocês, que vocês já devem ter ouvido falar, que é o Aristóteles. Aristóteles, ele vê a ideia de Empedócles e faz: eu vou dar uma melhorada nessa ideia, eu vou construir uma teoria para explicar a origem do universo a partir desses 4 elementos. Então ele reafirma, né, que o universo é formado pela combinação dos elementos fundamentais, que é o ar, o fogo, a terra e a água, e que esses elementos podiam se transformar uns nos outros pela mudança de suas propriedades. Então, para cada elemento, Aristóteles deu uma propriedade. Exemplo, para o fogo, ele deu a propriedade de quente e seco. Para a terra, seco e frio. Para a água, frio e úmido. Para o ar, úmido e quente. E aí, a partir da combinação e da interação desses elementos, é que ele defende a ideia de que tudo que é feito no universo vem a partir desses 4 elementos. Então, essa ideia ela perdura por muito tempo na história, porém, a história ainda não acabou por aí. Isso aí é só o começo, tá, gente? Olha só o que acontece. Nessa situação, imagine aí todos esses filósofos que eu falei conversando. Um diz assim: é água. Observe o quadrinho, tá? Segue aí o quadrinho aqui, ó. Água, ar, fogo, todos eles, nenhum deles. Então eles começam a discutir aí de qual seria a resposta. Aí chega um outro filósofo pedindo licença. Perdoe-me, adoráveis senhores. Eu, Demócrito, gostaria de demonstrar uma teoria primeiramente formulada pelo meu professor, o sábio Leucipo. Então ele mostra lá a teoria dele. Proponho que toda matéria que existe está na forma de microscópias partes indivisíveis chamadas átomos. É nesse momento da história aí que aparece a primeira vez o conceito de átomo. E o que significa átomo? Átomo é uma palavra que vem do grego, o ar quer dizer não, e tomos divisível. Então, átomo seria uma partícula não divisível que constitui a matéria. Essa era a principal ideia de Demócrito e Leucipo. Eles apresentam essa ideia para os demais filósofos, só o que acontece? Essa ideia, será que ela foi bem aceita na época ou não? Vamos ver aqui no quadrinho, olha só o que acontece. Todo mundo fica rindo, tirando onda, né? Um diz assim: eu estou ganhando peso, deve ser porque a fada do átomo me fez uma visita. Aí o outro pega e diz: olha para mim, eu sou feito de milhões de pequenos de átomos invisíveis. Mas isso aí eles estão sendo irônicos, né? E aí Demócrito sai chateado, né? Chamando algumas palavras lá, alguns xingamentos. E ele sai chateado porque ninguém dá crédito à ideia dele. Então, o que permanece na história do estudo da natureza da matéria é aquela ideia de Aristóteles. Isso passa por muitos e muitos anos, né? Aí a gente vai passar agora para uma segunda parte da história. Depois de muitos anos do nascimento de Cristo, vem o estudo da natureza da matéria segundo teorias científicas. O que é que essas teorias científicas se diferenciam daquelas primeiras ideias, né? As primeiras ideias eram ideias baseadas em teorias filosóficas, que são teorias que são baseadas na argumentação, no questionamento, mas não tem um método, uma experimentação, nada muito concreto que possa comprovar aquela ideia, né? Aqui, quando a gente passa para o estudo da natureza, da matéria segundo teorias científicas, isso vai ser baseado no método científico, que segue o quê? Algumas etapas, como por exemplo, vocês estão vendo na imagem, né? Observação, o levantamento de hipóteses. Essas hipóteses elas são testadas através de experiências, a partir daí se cria leis, teorias e modelos. Então é isso que a gente vai ver agora. Então, depois de muitos anos, a gente vai chegar agora aqui na cidade da Inglaterra, atual Reino Unido, né? E aí, na Inglaterra, tem um físico inglês chamado John Dalton, né? Que em 1808, ele cria um modelo atômico, que foi o modelo atômico de Dalton. Então, Dalton diz o seguinte aí, olha: em 1808, publiquei um livro apresentando minha teoria atômica, que retoma
e comprova a ideia de átomo de Demócrito. Meu trabalho foi amplamente debatido pela comunidade científica. Então, quando a gente coloca isso aqui, que foi amplamente debatido pela comunidade científica, quer dizer que as ideias, a teoria desenvolvida por Dalton, ela foi aceita por grande parte da comunidade científica, ela foi validada. Na ciência é assim que funciona. As teorias, as ideias, os experimentos precisam ser validados. E aí, a partir disto, o modelo atômico de Dalton, né? A ideia de Dalton para a partícula que constitui a matéria, que continua sendo o átomo, ele utiliza o termo átomo, ele faz uma analogia do átomo com uma bola de bilhar, mais conhecida aqui em Pernambuco como sinuca, né? Então, tenho aqui, ó, o átomo como se fosse uma esfera maciça, indivisível e indestrutível. Então, a matéria ela seria constituída por várias partículas esféricas, maciças e indivisíveis, de diversos tamanhos, porque existem diferentes tipos de átomos, né? A partir daí, a gente tem alguns postulados dessa teoria. Olha, número 1, a matéria é constituída de átomos, que são partículas esfera, maciça, indivisíveis e indestrutíveis. O postulado 2, o átomo com mesma propriedade constitui um elemento químico. Então, quando eu junto átomos de mesma massa, átomos com mesma propriedade, eu vou constituir um elemento químico. No postulado 3, átomos de diferentes elementos químicos são diferentes em massas e propriedades. Então, a gente tem aí na imagem, né? Átomos na cor azul, na vermelha e na verde, com tamanhos diferentes, massas diferentes, propriedades diferentes. Portanto, eles pertencem a elementos químicos diferentes. No postulado 4, Dalton diz que as substâncias elas são formadas pela combinação dos diferentes átomos. Então, eu posso combinar esses átomos de diversas formas, como a gente viu nas aulas anteriores, que ocorrem nas reações químicas, aquele rearranjo dos átomos, né, para formar substâncias químicas. E isso aparece no 5º postulado da teoria, né? Segundo Dalton, as reações químicas envolvem o rearranjo desses átomos. Então, essa teoria aí, o modelo atômico de Dalton, ele explica muita coisa, ele traz muita resposta para a ciência que ainda não se tinha até aquele momento. Porém, gente, a ciência ela não é algo pronto, não é algo definitivo, ela não traz verdades absolutas. O bom da ciência é que ela pode ser questionada. Então, esse modelo atômico de Dalton, ele foi muito importante, porém, ele não respondeu a algumas questões. E aí, o que é que acontece? A partir disso, vai ocorrendo uma evolução do modelo atômico. Aí a gente vai ver agora o modelo atômico proposto por Thomson em 1903. Então, quase 100 anos depois, né, surge esse físico também, que é J.J. Thomson, também lá na Inglaterra, né? Ele diz o seguinte, olha, o modelo de Dalton é válido, mas não explica a eletricidade. Eu realizei experimento com as ampolas de raios catódicos de William Crookes e descobri que os raios eram construídos de cargas elétricas negativas. Desculpa, gente. Deixa eu só resumir aqui. Então, assim, ele se baseia no experimento de outro cientista sobre os raios catódicos, certo? E aí, testando e repetindo esse experimento, ele chega numa conclusão. Ele busca uma nova ideia, um novo modelo. E esse novo modelo diz que, assim, o átomo seria divisível, ou seja, formado por partículas menores com cargas negativas chamadas elétrons, que ficam distribuídas aleatoriamente sobre uma esfera carregada positivamente. A esfera tinha que ser positiva para neutralizar cargas negativas dos elétrons, tendo em vista que o átomo é eletricamente neutro. Então, nós temos aí na imagem essa esfera azul com várias bolinhas em vermelho com carga negativa. Essas bolinhas vermelhas com carga negativa a gente vai chamar de elétrons. Essa foi a grande descoberta de Thomson. São os elétrons que vão dar à matéria a propriedade da eletricidade.
Esse modelo de Thomson é conhecido, é feito uma analogia com um pudim de passas. Isso aí pode aparecer na prova de vocês, tá? E aí o que acontece? Beleza, ele conquista o Prêmio Nobel de Química por causa dessa descoberta do elétron. Em 1906, então foi um grande feito para a história, foi um grande avanço na história da ciência. Mas como eu falei para vocês, a história não para por aí. O que acontece? Ainda na Inglaterra, vai estudar com Thomson um outro pesquisador que vai dar continuação à pesquisa dele, que é o Rutherford. O Rutherford é da Nova Zelândia, ele vai fazer doutorado com Thomson lá na Inglaterra, e aí eles começam a estudar o modelo de Thomson para aperfeiçoar. Então Rutherford ele diz o seguinte, olha, graças aos trabalhos de Marie Curie sobre a radioatividade, desenvolvi um modelo atômico que possibilitou o entendimento da radiação emitida pelos átomos de urânio, polônio e rádio. Então, o que acontece, gente? Quando o Rutherford vai fazer a pesquisa dele, estava nascendo, estava sendo descoberta a radioatividade. E a Marie Curie, que é uma mulher pesquisadora, cientista, ela que contribuiu para a descoberta do elemento rádio, para a descoberta da radiação. Então, ele começa a estudar o que Marie Curie estava fazendo e começa a buscar um modelo atômico que explique a radioatividade. E aí ele chega num novo modelo atômico, ele chega numa nova conclusão que a gente vai ver, tá? Mas antes disso, é bom salientar que ele também ganhou o Prêmio Nobel de Química em 1908 pela descoberta de raios alfa e beta, que a gente vai ver aqui em um dos experimentos que ele fez, né? Para chegar nesse novo modelo atômico, ele faz um experimento. Vocês estão vendo aí na imagem, né? Como é que ele montou o experimento? Eu tenho, no número 1, fonte de partícula alfa, que é um material radioativo, urânio, dentro de um bloco de chumbo, aqui no número 2. Tem um furo nesse bloco de chumbo, por onde vai ser emitidas as partículas alfas. Essas partículas alfas, elas vão atravessar uma lâmina de ouro, né? E ao redor dessa lâmina tem um detector de partículas. Então, com esse experimento, o que foi que Rutherford observou? Ele observou que grande parte dos raios ultrapassam a lâmina de ouro. Veja aí o raio na cor vermelha, ele ultrapassa, a maior parte ultrapassa essa lâmina. Uma parte que ultrapassa, ela sofre um desvio, e apenas uma pequena parte ela não consegue atravessar, ela bate na lâmina de ouro e volta. Então, quando ele começa a estudar e observar esse fenômeno, ele chega a uma nova conclusão. Para ele, o átomo não era uma esfera maciça e indivisível. Para ele, existiam espaços vazios entre os átomos por onde esses raios iriam passar, né? E aí a gente vê aqui nessa imagem em cima qual seria mais ou menos a ideia. Para ele, cada átomo teria um núcleo denso no centro e um espaço vazio ao redor. Então, os raios, eles iriam passar nesse espaço vazio e só iria bater e voltar ou desviar se esse raio batesse nesse pequeno núcleo que fica lá no centro do modelo atômico. Então, Rutherford traz uma nova ideia para o modelo atômico que a gente vai ver aqui na figura. Olha só, para Rutherford, o átomo deve ter duas regiões. O núcleo, que é denso, muito pequeno, contém prótons, que são as partículas positivas, e nêutrons, que são as partículas sem cargas. Na imagem, os prótons estão representados na cor verde, aqui no centro, tá? As bolinhas verdes com o sinal de mais, e os nêutrons na bolinha azul. Ao redor desse núcleo, a gente vai ter uma região com um volume muito grande, ocupada pelos elétrons, que são as partículas negativas. E essa região é chamada de eletrosfera. Só para você ter uma ideia da dimensão, se a gente comparar o núcleo do átomo com a eletrosfera, seria como se eu tivesse o núcleo, uma bola de futebol, e a eletrosfera, um campo de futebol, né? Para concluir a nossa aula aqui, Rutherford recebe outro aluno para estudar com ele, para desenvolver essa pesquisa, e esse aluno chamado Bohr, ele vai complementar os estudos de Rutherford. Ele vai responder uma pergunta, que é: por que os elétrons não caem sobre o núcleo? Eu encontrei a resposta estudando os princípios do eletromagnetismo
e a teoria quanta de Max Planck. E aí ele dá essa resposta, né, trazendo a ideia de que os elétrons, eles estão distribuídos em camadas ao redor do núcleo. Admite-se a existência de 7 camadas eletrônicas, designadas pelas letras maiúsculas K, L, M, N, O, P e Q. À medida que as camadas se afastam do núcleo, aumenta a energia dos elétrons nela localizada. Então, é a energia de cada camada que mantém o átomo na sua camada e não deixa com que ele caia sobre o núcleo. Essa é a explicação, beleza? Então, a gente tem aí todos esses modelos. Eu vou abrir para as perguntas, tá? Se não tiver perguntas, eu vou fazer agora um grande resumo de tudo que a gente viu, colocando para vocês quais são os principais modelos. Então, esse slide aqui, gente, ele resume tudo, para que vocês entendam bem, tá? Então, vamos lembrar da nossa questão inicial. Qual era a questão inicial? Do que é feita a matéria. Inicialmente, com base na filosofia, se pensa nos elementos água, terra, fogo, né? Mas depois, com o desenvolvimento da metodologia científica, se chega à conclusão que a matéria ela é constituída por átomos, certo? E aí eles começam a pensar qual seria a forma desse átomo, como ele seria esse átomo. Por que eles começam a pensar em modelos, gente? Por que modelos? Porque não é possível ver um átomo. Eu não consigo colocar uma lente de aumento e ver como é um átomo. Então eu tenho que criar um modelo. O modelo seria uma representação, uma ideia de como aquilo ali seria. Então, a primeira ideia do nosso modelo foi proposta por quem? Por Dalton, como está aqui na nossa imagem. Dalton pensou que o átomo seria uma esfera maciça, indivisível e indestrutível. Beleza? E aí, o que é que acontece? Por que muda esse modelo de Dalton? Esse modelo de Dalton, ele explica muita coisa, como, por exemplo, as reações químicas, aquela questão da lei de Lavoisier, que na natureza nada se perde, tudo se transforma. Então, esse modelo ele explica muita coisa, mas ele não explica uma questão, que é a eletricidade. Aí, o que é que acontece? Thomson ele cria um novo modelo, que traz a ideia de que o átomo, na verdade, ele é divisível. Ele é formado por 2 partículas, elétrons negativos e próton positivo. Isso é que dá propriedade de eletricidade. Aí a gente continua com a evolução, né? Rutherford, ele vem trazer um novo modelo que explica a radiação, a propriedade da radiação dos elementos. Então, resumindo o modelo de Rutherford, eu tenho um núcleo denso com partículas positivas, que são os prótons, os nêutrons sem carga, e a eletrosfera, onde vai girar os elétrons. E por fim, o modelo de Bohr, ele vai dizer que essa eletrosfera ela é dividida em camadas de níveis de energia. E cada elétron ocupa uma camada com uma quantidade determinada de energia. Então, concluindo aí a nossa aula, a gente pode pensar que a ciência ela é mutável. E constantemente os modelos são revistos, sofrem alterações. Atualmente o modelo atômico mais aceito vem da mecânica quântica, que é o modelo da nuvem eletrônica, mas esse é um assunto para outra aula, tá? Para isso, eu quero me despedir de vocês, deixando uma mensagem da Marie Curie, que ela diz o seguinte: na vida nada deve ser temido, apenas compreendido. Um grande beijo para vocês, da professora Silvia. Deixo aí meu Instagram, @silviacardoso0301. Qualquer dúvida pode falar comigo. Um grande beijo para vocês e até a próxima aula.